Olá, senhores, estamos começando o programa Resenha de Mercado na nossa Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Eu me chamo João Fernando, sou gestor de negócio e a partir desse momento vou passar para vocês todas as informações que fizeram preço no nosso mercado financeiro e no mundo corporativo aí na última semana. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Chegando aí nossa última semaninha, né? Na verdade, amanhã, último dia do ano aí, né? Virando para 2025. E aí, como que foi o seu ano? Como que foi 2024? Foi bom? Foi mais ou menos? Foi um ano ruim? Você conseguiu fazer tudo aquilo que você colocou na sua planilha de desejos lá? Pessoal, eu tava vendo a matéria essa semana, 75% das pessoas não conseguem realizar 50% daquilo que colocam nas suas projeções do ano. Por quê? É o tal do teorema de Pareto, né? Na verdade, 20% das pessoas vão estar no topo e 20% vão estar ali entre os retardatários, né, pessoal? Bom, mas começando nosso programa, nossos recadinhos de sempre, tá? Não esqueçam de seguir a Estúdio 92 em todas as redes sociais, Rádio Estúdio 92, tá? No Instagram, no Facebook. E o nosso programa Resenha de Mercado, tá? Resenha de Mercado JF. Esse programa está saindo agora inédito aqui na Estúdio 92, todas as segundas-feiras, 1 hora da tarde, às 13 horas até às 13h30. E depois, lá no nosso canal do YouTube, Resenha de Mercado JF, entra lá, já se inscreve no canal, nos siga também, nós estamos no Spotify, nós estamos no LinkedIn, enfim, nós estamos em todas as redes sociais, até no TikTok a gente está também. Segue a gente lá, Resenha de Mercado, tá bom? E não se esquece de entrar lá na nossa comunidade, tem bastante gente entrando lá, 10, 12 pessoas toda semana entrando na nossa comunidade. Pessoal, lembrando que a nossa comunidade lá é um grupo de WhatsApp, tá? E esse grupo tava aberto, eu acabei fechando esse grupo, porque tava entrando muita gente lá, colocando anúncios, negócio de jogo lá. Esse não é o intuito lá da nossa comunidade, e eu acabei bloqueando, mas entra lá, faz o pedido que eu vou, né? Eu vou autorizar a tua entrada lá no nosso grupo, lá a gente fala muito sobre investimento. E pessoal, investimento do dia a dia, tá? Queria agradecer bastante as mensagens que eu tô recebendo também. Elogiando o programa, da forma que a gente fala, né? Pessoal, eu não sou economista, eu sou gestor de negócio, eu tô no comércio há 25 anos, eu sou vendedor há 25 anos, tá? Sou empresário também, então eu tô no comércio lá, mas também trazendo a informação da indústria e sempre pesquisando o nosso mercado financeiro. Tá bom, pessoal? Então, dados os nossos recados. Ah, você também que quer ser patrocinador do nosso programa, tá? Entre em contato com o comercial da Estúdio 92, tá? Você pode entrar em contato com o comercial ou com o comercial do Resenha de Mercado, tá? Que é o WhatsApp 45 30 37 24 33, se você quiser aí patrocinar o nosso programa, tá? Vamos lá. Então vamos falar um pouquinho dos indicadores aqui da semana, né? O Ibovespa aí, né? 120 mil pontos, fechou a semana, né? Com uma queda aí de 0,75, né? Nos últimos 5 dias. E isso aí, pessoal, é chovendo molhado, né? A gente vem falando do que vem acontecendo no nosso mercado aí. Muitas pessoas falam sobre especulação. Não é especulação, tá? O que está acontecendo com o nosso mercado não é especulação. O grande problema do nosso mercado hoje é que se você olhar do prisma de um investidor, o que está acontecendo no Brasil? O Brasil está gastando 10 para crescer 3. Então, se você tem uma empresa, se você é um investidor, tá? E você está investindo nessa empresa, e você vai olhar o balancete da empresa, ela está crescendo 3% no ano. Nossa, que show, 3%. Só que ela está gastando 10 para poder crescer. O que acontece? Você está com 7 negativo. Imagina esse 7 levado ao fator exponencial daqui a alguns anos. Né? Tem alguns estudos que eu estava lendo essa semana e a gente já tem uma projeção que se as coisas continuarem assim, até 2030 a gente vai estar com uma dívida de 100% do PIB. Tá? A nossa dívida hoje, total, contando a dívida dos juros, já passa de 7 trilhões de reais. 7 trilhões de reais. Se eu não me engano, eu já falei no outro programa aqui, o Brasil nos próximos 3 anos tem mais de 2 trilhões de dívida para pagar, tá? Então, a venda de título que faz com que o governo possa rolar essa dívida está se encurtando cada vez mais, está sendo cada vez mais difícil vender essa dívida, a taxa de juro que está sendo pedida para esses títulos é cada vez mais alta e o governo está conseguindo vender cada vez menos. O que está acontecendo? As pessoas não querem mais financiar a dívida do Brasil. Ah, isso é especulação. Não, isso não é especulação. É isso que eu falei para você. Você que é investidor numa empresa, você vai ficar colocando dinheiro numa empresa se a dívida dela cresce 10 e ela cresce 3% ao ano, ou 3% ao trimestre, você não vai fazer isso. Você vai pedir cada vez mais
garantia, cada vez mais taxa para poder financiar essa empresa, só que chega uma hora da curva que você, mesmo que essa empresa te ofereça 100% de juro, você não vai querer, porque você está vendo que lá na frente o caminhão vai bater na parede. E é isso que está acontecendo com o Brasil. Por exemplo, é isso que aconteceu com a Argentina, né? A Argentina pagava uma taxa de juro exorbitante, mas ninguém queria financiar a Argentina, porque não adiantava, ia chegar uma hora que eles não vão conseguir pagar. E isso é o tal da dominância fiscal. Então chega uma hora que o Banco Central começa a aumentar a Selic, ele vai conseguir aumentar até, ele tem domínio até certo ponto, passou de certo ponto, ele pode aumentar a Selic para 50%, o Tesouro pode pagar a taxa de juros de 50%, não vai adiantar, porque ninguém vai financiar essa dívida, tá bom? É só você pensar como a cabeça do investidor, como um cara que tem uma padaria, um cara que tem um carrinho de pipoca, entendeu? Se você é investidor numa padaria, a padaria cresce 3, mas gasta 10, você sabe que essa conta não tá fechando. E é isso que tá acontecendo no Brasil. As coisas são muito simples, as coisas não são complexas, tá? E é isso que vem acontecendo com o nosso país. E aqui, né, nós estamos aí a 120 mil pontos e uma queda de 10% no ano do Ibovespa. E eu vou falar outra coisa para vocês, pessoal. Eu acho que o Ibovespa caiu foi pouco, tá? Eu acho que o Ibovespa caiu foi pouco a 120 mil pontos. Era pra gente estar aí abaixo de 100 mil pontos, tá? Por isso que eu falo para vocês que eu acredito que a bolsa ainda não está barata, tá? Eu acho que ainda não é entrada. Ah, mas você, João Fernando, você tá esperando chegar lá no ponto de entrada? Ninguém sabe o ponto de entrada. Ninguém acerta o olhinho da mosca. Não tem como saber. Agora, o que eu pondero nos meus investimentos? Eu pondero se vale a pena entrar aqui ou se vale a pena entrar em outro lugar. Essa semana eu recebi lá no Resenha de Mercado. Entra lá também, pessoal. Lá que todo dia eu tô abrindo caixa de pergunta no nosso Instagram, Resenha de Mercado JF. Escreve aí, você que tá no escritório, escreve aí, Resenha de Mercado JF e entra lá no nosso Instagram. Todo dia eu tô respondendo caixinha. Essa semana o pessoal perguntou para mim como que eram os meus investimentos, né? Se eu fazia os investimentos por divisão de carteira ou por divisão de setor. Então, por exemplo, tem gente que lá, eu tenho 25% em fundo imobiliário, 25% em criptomoeda, 25% em ações americanas e 25% em ações brasileiras. Então, 100% do meu portfólio, né? Isso não é recomendação, só tô dando um exemplo. E aí a pessoa pega, não, então 25. Ah, mas poxa vida, o fundo imobiliário caiu um monte, só que eu já tô com a minha exposição de 25%. Eu não posso comprar mais, eu não posso aumentar minha exposição de 30% porque a minha meta é 25%. Aí você deixa de comprar alguma coisa que está muito atrativa, porque a tua estratégia tá te proibindo de você comprar. Os fundos funcionam dessa forma, tá, pessoal? Eu não gosto desse tipo de coisa. Eu não gosto desse tipo de coisa, porque eu olho a oportunidade. Eu penso com a cabeça de investidor lá na frente, mas eu olho a oportunidade. Por exemplo, este ano, não é nenhuma recomendação, tem um REIT, que ele é similar ao fundo imobiliário, lá nos Estados Unidos, que chama-se REIT Income. É um dos maiores REITs americanos. E ele começou a cair lá em maio, junho e julho, cair, e era a minha maior posição de REITs. Tá? Caiu, cara, e tava caindo 15% do valor que eu tinha. E não tinha justificativa para cair. A projeção de crescimento do REIT era muito grande. Eu comecei a comprar, e hoje esse REIT ele representa mais do que todos os outros REITs que eu tenho na minha carteira. E ele começou a subir agora, começou a subir o dividendo e eu comecei a ganhar dinheiro. Então, se eu tivesse mantido essa mentalidade, não, eu não posso, eu sou engessado, tá? Se você quer uma coisa assim, engessada, aí você tem que ir para um fundo, para um profissional que ele vai administrar. Você não precisa quebrar a cabeça. Então, eu vejo a oportunidade. E o que eu quero dizer com isso? Que o Brasil hoje, tá? Tem muitas empresas boas no Brasil. Eu acho que o Brasil não vai quebrar, pelo menos nos próximos 5 anos, tá? Mesmo com essa política fiscal. Vai ficar muito difícil. Mas quanto mais difícil fica, mais oportunidade você tem, né? Eu já falei aqui em outros programas, em alguns vídeos, tem a diferença entre país em crise e um país quebrado, tá? O Brasil é um país em crise. A Venezuela é um país quebrado. Aí quando o país é quebrado, a oportunidade é quase zero. Mas o Brasil ainda é um país em crise que tem muita oportunidade. Tem muita gente ganhando dinheiro shorteando, né, a bolsa brasileira. O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente ganhando dinheiro apostando contra a bolsa brasileira, né? Eu, por exemplo, estou apostando contra a bolsa brasileira e estou com uma rentabilidade bem legal. Então, assim, você tem que sentir aquilo, você tem que conhecer o mercado para ver o que você vai, onde você vai investir e o que você vai fazer, tá? Mas eu não vejo a bolsa brasileira ainda como barata. Falando um pouquinho sobre o SP500, né? O SP500 essa semana subiu 2%, ele deu uma queda aí nas semanas anteriores, né? E no acumulado do ano ele estava com 27%, se não me engano, semana passada, e aqui agora com 25% de rentabilidade no ano, tá? 5.970 pontos. É aquilo que eu falo para vocês, né, pessoal? Ah, a bolsa americana tá cara, vai corrigir. Vai corrigir, uma hora vai corrigir com certeza, né? Se corrigir, eu compro mais. E eu tava vendo um podcast de um investidor aí
que é da metodologia do Luiz Barça, ele falou assim, eu quero que as empresas que eu tenho caia pela metade, porque daí eu vou comprar mais barato, vou ter mais dividendo. E esse é meu pensamento. Se a Bolsa Americana cair, se o dólar cair, para mim é bom, eu não vou ficar triste. Pessoal, eu não olho o valor do meu patrimônio que eu tenho lá, eu olho o que esse patrimônio tá trazendo de rentabilidade para mim. É a mesma coisa você ter uma empresa. Na pandemia, a empresa que valia 5 milhões, foi para 2 milhões. Você vai vender a tua empresa? Você não vai vender. Mas ela valia 5, hoje vale 2, mas ela tá te dando a mesma rentabilidade? Não interessa. O mercado financeiro te dá essa oportunidade de você comprar empresa mais barata, né? REITs mais barato, fundo imobiliário mais barato, né? Terreno mais barato, né? Participação nas empresas. Então, assim, se cair, e eu tô torcendo pro dólar cair, por 2 motivos, que eu quero comprar mais, e segundo também, que eu quero que dê um alívio aqui no Brasil, porque a gente ainda não viu o reflexo total do aumento do dólar, a gente vai ver a partir do ano que vem, tá? E daí falando um pouquinho aqui sobre o dólar, né? O dólar essa semana, ele teve uma alta aí de 1,8%, né? E no ano já quase 28% de alta aí. No fechamento na sexta-feira, né? No fechamento ali, sexta-feira às 18h30, tá? O dólar estava cotado a 6,19, né? Mas ele passou de 30 aí, 6,38. Tinha gente colocando no Google ali até 6,70 o dólar ali, tá? Parece que teve um erro no Google, enfim. Falando um pouquinho agora de Bitcoin, né? Bitcoin essa semana aí deu uma corrigida também, caindo aí abaixo dos 100 mil, né? Voltou ali para 94 mil. Quem é investidor de Bitcoin, quem é investidor de criptomoeda de longo prazo, como eu, tá gostando, porque é mais uma oportunidade de entrada, aí no Bitcoin, né? E no ano acumulado aí, né, de 113%, né? 94 mil dólares o Bitcoin, tá bom, pessoal? Tem algumas projeções, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que fala que o Bitcoin pode chegar aí até 200 mil dólares no ano que vem. Tá? O IFIX, né, que é o nosso fundo também, deu uma subida essa semana. Procurei, pessoal, matéria em relação a isso aí para mostrar o que estava acontecendo, porque estava com uma queda quase 11%, subiu aí 8% essa semana o fundo imobiliário, né? No ano estava com acumulado de 11% de queda, agora está com acumulado de 6%. Procurei algumas matérias aí, não achei nada falando por que o Bitcoin, por que o IFIX teve essa alta aí. Se vocês tiverem, coloca nos comentários aí, me ajuda aí a pesquisar o porquê que o IFIX deu essa levantada aí. A tendência, tá, é que o IFIX continue caindo, tá bom? E dê mais oportunidade nos fundos imobiliários, tá bom? Falando um pouquinho agora aqui, pessoal, das matérias, matéria da CNN, né? Dívida pública deve ultrapassar 100% do PIB até 2030. Aquilo que eu falei para vocês, né? Instituição Fiscal Independente do Senado, né, aponta a necessidade de superávit de 2,4 ao ano para estabilizar o crescimento da dívida. Aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham, nós temos o ano que vem, né? Nós temos um pacote fiscal agora que falava numa economia ali de 70 bilhões em 2 anos, né? Mas, né, uma isenção fiscal para quem ganha acima de 5 mil reais, isenção fiscal de imposto de renda. Vocês acham que nós temos a capacidade, você acha mesmo, comenta lá, que nós temos a capacidade de ter um superávit de 2,4% do PIB nos próximos anos? Veja, 2026 é ano de eleição, né? Esses dias eu estava assistindo um vídeo do Charles, o Economia Sincero, e ele falando assim, cara, basicamente assim, o que o governo está falando? Olha, eu não fiz regime o ano todo, né? Eu abusei o ano todo de bebida, de comida, e daí final do ano, que é o 2026, eu vou pro resort all inclusive, que lá tem bebida e comida à vontade, daí lá eu vou cuidar da minha alimentação. É mais ou menos o que o governo está falando em 2026, tá? Ele não cuidou os 3 anos. Aí no 4º ano, que é o ano de eleição, você acha que nós vamos ter superávit primário? Você acha que a gente vai ter superávit com esse governo que a gente está tendo? Pessoal, mais uma vez eu gosto sempre de fazer um disclaimer. Eu não estou falando que está certo ou que o governo está errado. A minha visão aqui não é essa. A minha visão é a visão de posicionamento, de antecipação de movimento de mercado lá na frente. Eu estou olhando o mercado, o mercado financeiro, as finanças. Tem muita gente que é a favor disso, tem muita gente que é contra isso. Eu, pessoalmente, eu sou contra esse tipo de administração. Mas eu tô certo? Não sei se eu tô certo. Os números vão falar lá na frente. Cada pessoa fala o que quer. Não tem muita gente, se você for conversar com a maioria da população, a população não é a favor de benefício? Não é a favor de subsídio para comprar casa, de subsídio para comida, de subsídio não sei o quê? Não foi colocado lá agora na nossa reforma tributária, isenção para algum tipo de alimento, né?
A maioria das pessoas vão querer isso. A maioria das pessoas que elegeram esse governo querem esse tipo de coisa. Nós vivemos numa democracia. O que a gente pode fazer? Gosto muito da filosofia estoica, que diz o seguinte: não lute contra aquilo que você não pode mudar. Nós não podemos mudar a cabeça dessas pessoas, nós não podemos mudar o modo de operar deste governo. A gente não pode mudar. Gaste a sua energia com aquilo que você pode mudar. E o que você pode mudar? Você pode mudar a tua condição, estudando, se preparando. Porque eu falo para vocês, o Brasil é o país que mais tem oportunidade no mundo, porque é um país que vive em crise. Não existe quase oportunidade em lugares que não há crise. Então, você não pode mudar o governo, você não pode mudar a cabeça das pessoas. As pessoas têm liberdade. O governo tem liberdade de fazer o que ele quer dentro da lei. Então você não pode mudar isso. Agora, você pode mudar a sua cabeça, mudar a sua cultura, mudar o seu entendimento e começar a rentabilizar com isso. Eu sempre falo para as empresas que eu dou consultoria, para os empresários que eu dou consultoria, eu sempre falo para eles, cara, o negócio é o seguinte, as tuas oportunidades são do tamanho do teu conhecimento. Quanto mais conhecimento sobre o mercado você tem, maiores são as suas oportunidades. Quanto menor o conhecimento que você tem, menor são as suas oportunidades. Né? As pessoas falam que o nosso mundo é do tamanho do nosso conhecimento. Então, estude você empresário, estude você trabalhador, estude você brasileiro, que você vai começar a ganhar dinheiro com as oportunidades que o próprio mercado, que o próprio governo criam para nós, tá bom? A Instituição Fiscal Independente do Senado apontou que as contas públicas do país caminham para acumular uma dívida equivalente a 100% do produto interno bruto nacional em 2030, tá, pessoal? Isso aqui é muito grave, porque somos um país emergente. Se você, por exemplo, comparar com o México, vamos lá. Se a gente for comparar o México, a dívida pública deles hoje, tá, é de 50%, né, a dívida deles. A taxa de juro deles, para financiar essa dívida, é menor do que a nossa. A produtividade hoje, o custo de produção industrial lá no México, tá, é muito menor do que o nosso. Então chega uma hora que vai colapsar, tá? Ó, só ler outra parte da matéria para vocês aqui. O cálculo da instituição é mais grave do que as expectativas apontadas pelos agentes econômicos. Sistema de expectativa de mercado, tá? Compilado pelo Banco Central, né? O mercado aposta em uma dívida de pouco menos de 85% ao final de Lula 3 e de 89% até 2030, tá? Pessoal, o que acontece aqui? A gente, ó, o IFE, tá? Que é instituição aqui independente, ainda avalia que as receitas extraordinárias ou pendentes de aprovação legislativas apontam para um orçamento em 2025 estão superestimadas em 72 bilhões. E isso a gente viu desde o começo desse governo. Ele falando que ia arrecadar uma coisa, superestimando a arrecadação, e eles arrecadavam uma fração daquilo. Então a gente tem que ficar muito preocupado, porque isso aqui pode gerar muito problema pra gente aqui no Brasil. Quem vai pagar a conta, né? Como diz, somos nós, né? Então aqui, ó, o governo precisa de 42 bi para zerar o déficit em 2024, tá? Lula e Haddad não deverão cumprir o objetivo fiscal, restando 13 bilhões para o piso da meta. Bom, pessoal, isso aqui a gente já sabia, eu tô falando desde 2022, esse governo não vai conseguir superávit em nenhum ano, tá? Você esquece isso aqui, você esquece, a gente não vai conseguir, por isso que as coisas estão tão caras, por isso que o dólar tá lá em cima. Como eu falei para você, o investidor tá pegando o dinheirinho dele, que tava na empresa Brasil, e ó, tirando o dinheiro do Brasil, tá? Isso é especulação? Você como investidor, até gente que é bobinho faria isso, né? Você não investe dinheiro numa empresa quebrada, tá? Então vamos lá. Deixa eu... A meta fiscal do Brasil é de um resultado primário de 0 do PIB, Produto Interno Bruto. O objetivo era zerar o déficit das contas públicas. Foi definido em agosto de 2023, quando o marco fiscal foi aprovado, tá? Mas a realidade é outra, tá? O esforço fiscal nos últimos bimestres será de 42 bilhões para atingir o centro da meta, tá? O marco fiscal estabeleceu um intervalo de tolerância, tá? Que define um déficit de até 0,25 do PIB. Em valores, o saldo negativo máximo permitido era de 28 bilhões, tá? Para atingir este valor, o governo teria que conseguir 13 bilhões, seja por aumento de despesas ou corte de gastos. A gente sabe que não vai conseguir nem por um e nem por outro. Mais uma vez, o governo não vai bater a meta, não vai cumprir aquilo que ele prometeu. E aqui o Boletim Focus, né, analistas voltaram a elevar a projeção, né, da Selic e o dólar para 2025. Então, pessoal, né,
Então aqui, ó, projeção dos analistas para as principais métricas econômicas voltaram a subir, tá? Segundo os dados divulgados nesta segunda-feira pelo relatório Fox, tá? Segunda-feira, dia 23. A medida das expectativas para a taxa básica de juros ao fim dos próximos anos agora é de 14,75. 14,75. Pessoal, vai ficar inviável as empresas que têm dívida, as empresas que têm financiamento, que é a maioria das empresas, né? Porque o capital, geralmente o capital terceiro é mais barato que o capital próprio. Então isso vai inviabilizar e vai quebrar muita empresa, tá? Já a medida já a medida do relatório Fox para o IPCA 2025 subiu para a 10ª semana consecutiva, tá? De 4 para 4,84, acima do teto da meta, que é 4,5. Pessoal, o que acontece? Eu acho, tá? Depois vou resgatar o vídeo aqui, que a gente vai ter, o IPCA esse ano vai ser acima de 5, tá? Nós vamos ter inflação acima de 5 esse ano. Eles estão falando de 4,89, já tá 4,90, nós vamos ter acima de 5 esse ano. E vocês sabem, né? Me diz aí você acha que a inflação tua, que você enfrenta, é só de 5%? Fala aí pra mim. Você vai no mercado, é só 5%? Vai ser só 5%? Você que viaja, você que fica em hotel, você que come fora, é só 5%, tá? A Selic, tá? A medida dos... A mediana para os juros em 2026 passou de 11 para 11,75 contra 10 do mês anterior, tá? A projeção para o fim de 27 se manteve em 10% ante, tá? 9,5 de 4 semanas atrás. A inflação para 2026 se manteve a 4% contra 3,78 há 4 semanas. A projeção para 2027 é de 3,66, passou de 3,66 para 3,8 e de 3,51. Pessoal, o mercado precisa fazer essas projeções para tentar ver o que eles vão fazer, né? E trazer tudo isso a valor presente. Mas isso aí não se concretiza. É igual você falar que você acerta o valor do dólar. Quando eu falava do dólar ano passado, eu falava que dólar era acima de 6, mas a gente também não sabia o valor, né? Então, assim, o que a gente pode ver com tudo isso? Que vai ficar tudo mais caro. A tua vida vai ficar mais caro, para você se financiar vai ficar mais caro. Então, tudo isso vai influenciar na hora de você poder transacionar e na hora de você poder viver a sua vida, né? E aqui uma outra notícia, né? Tesouro Direto, taxas fecham em alta após começar mais uma semana com suspensões. Então a gente teve na semana passada suspensão da negociação do Tesouro Direto porque as taxas estão exorbitantes e mesmo assim eles não estão conseguindo vender. Veja, pessoal, a maioria dos países eles têm mais tesouro, mais dívida pré-fixada do que pós-fixada. O que você quer dizer? Você tem dois, você tem a taxa Selic, tá? Você tem o tesouro da taxa Selic, que você compra lá, e esse tesouro ele vai atualizando conforme a taxa Selic sobe ou desce, ele vai atualizando, então você vai resgatar pela taxa Selic, tá? E você tem o pré-fixado, que é o INTNB aí, que você compra já com uma taxa pré-estabelecida. E daí, esses títulos, você toma marcação a mercado. Então, por exemplo, você comprou o título para 2029, agora, com IPCA mais 5, se dali 2 meses ele tá IPCA mais 7, sabe o que vai acontecer se você quiser fazer esse título? Você vai perder dinheiro. Porque para que eu vou comprar o teu título que está pagando 5 se já tem título pagando a 7? Então, quanto mais aumenta a inflação, pior é para quem está nesse título. Eu nunca comprei esses títulos. Eu sempre comprei em cima da Selic. Só que qual que é o problema? Quando o governo se financia em cima da taxa Selic, tá? O que acontece? Ele vai oscilando conforme vai subindo a Selic. Quando ele trava os títulos para trás, tá? Ele tem que pagar aquele juro. Quando ele trava também a taxa de juros deles. E o que acontece? Os nossos títulos, esse tipo de título está vendendo cada vez menos, está vendendo mais a Selic e está diminuindo o prazo da dívida. Tá? O prazo médio de pagamento da dívida, de rolagem da dívida do governo, é de 4 anos. Em outros países são 10, se eu não me engano, nos Estados Unidos é 15 ou 20 anos. Então é uma dívida muito curta. Por quê? Porque as pessoas não investem no longo prazo aqui no Brasil, tá? Vamos lá? Então, ó. E aqui, uma notícia, né? O agro sempre salvando o nosso Brasil. Pessoal, uma coisa interessante, tá? É que a gente já tá com uma parte do nosso PIB do ano que vem contratado graças ao agro, tá? Graças ao agro. O agro que representa 20% do nosso PIB, tá? Então, somos salvos pelo agro. Dê graças a Deus ao agro. Comece a defender o agronegócio brasileiro, porque é ele que sustenta o Brasil. Aí tem muita gente que fala assim, mas o agro recebe subsídio. Mas... Tá, beleza, show de bola. O agro realmente recebe subsídio.
Só que quais outros tipos de indústria que recebe subsídio e dão tanto retorno quanto o agro? Né? Eu sou contra todo tipo de subsídio. Deveria tirar subsídio de todo mundo. Deveria equalizar tudo, até o agro. Mas aí, quem que traz resultado para o país? Né? Não que as outras indústrias não tragam, tem várias indústrias que trazem sim, que recebem incentivo fiscal. Só que a maioria das pessoas batem só no agro, né? Joga contra o patrimônio. Então, PIB do agro, Brasil surpreende no último trimestre e deve voltar a crescer agora em 2024, tá? O produto interno bruto do PIB do agro do Brasil deverá crescer 5% em 2025, tá? Então vai ajudar muito. Tem uma projeção de crescimento de 15% aí. Em recuperação impulsionada pela expectativa do aumento da produção de grãos, tá? E com a alta na atividade da indústria de insumos agropecuários, além do setor agroexportador, tá? Estimou na quarta-feira passada, né, a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. Então, pessoal, o que acontece? Nós temos a projeção aí de o agro voltar a crescer em 2025, tá? O PIB do agronegócio, que corresponde a 20% do PIB total do país, deve crescer no ano que vem e com expectativa de safra recorde 24-25, após uma queda na produção do milho agora 2024, tá? Um dos principais cultivos em volume no país. O indicador caminhava para uma nova queda anual em 2024, mas resultados surpreenderam agora no final do ano. O PIB do setor deverá terminar em alta de 2%, impulsionado pelo crescimento da economia nacional, né? A gente teve o impulsionamento da economia aí via gasto, né? Maior produção pecuária e recuperação do consumo dos produtos de maior valor agregado, carne, derivados e leite, tá? Então o que acontece, pessoal? A gente tem aí uma sinalização de que o agro, realmente, o ano que vem aí, vai ajudar a compor o nosso PIB aí e vai ajudar o nosso país, tá bom? Vamos lá, MT. Trabalhadores resgatados em obra da BYD foram vítimas de tráfego internacional. Pessoal, o que aconteceu aqui, tá? Deixa eu falar para vocês. Teve uma polêmica essa semana. Semana passada, né? Falando sobre a fábrica, se eu não me engano, em Camaçari, na Bahia, me corrijam aí, que a BYD tá montando a fábrica lá, e parece que eles tinham uma empresa terceirizada que estavam trazendo esses trabalhadores, e parece que a forma que eles trouxeram os trabalhadores e a forma que eles estavam sendo conduzidos ali é uma forma de escravidão. Eu li 2, 3 matérias aí, eles não especificam, só que aí, até essa semana eu fiz um vídeo lá respondendo uma caixinha lá no resenha, e todo mundo começou a meter o pau, porque a China, eu falando que a China é o país mais capitalista que existe, né? Como é que um país socialista e comunista é o país que mais produz bilionário no planeta, é o país que mais tem bilionário no planeta, é o país que mais gera mais valia, né? Segundo lá a cultura lá, né? Socialista e comunista lá do Karl Marx. Então é uma coisa ilógica. A China, ela é capitalista, extremamente capitalista, só que dirigida por um partido único, mas é capitalista e ponto. Eu sempre falo, mas tá vendo, ó, a China, aí, ó, exemplo de socialismo, exemplo de comunismo. A China tirou 800 milhões de pessoas da pobreza com o socialismo, com o socialismo. Aí você vai lá e olha assim, mas a China tirou, tá vendo aqui, ó, o meu Lada aqui, né? Lada, para quem não é das antigas, é o carro do símbolo da União Soviética, né? Foi vindo daqui do Brasil, Ladinha, né? O Lada, eu até tive um. Então esse era o símbolo da União Soviética, da indústria da União Soviética, né? Só que sabe o que é a China? A China é um Lada, tá? É uma Ferrari disfarçada de Lada, tá vendo aqui, ó, o nosso comunismo aqui, ó, o nosso socialismo como deu certo aqui. Aí você vai lá, tira o decalquezinho do Lada, ué, mas isso aqui é uma Ferrari, isso aqui é capitalismo. Então é um capitalismo disfarçado de socialismo. É isso que a China é. E não tem como se provar o contrário. Se você pegar todos os livros de socialismo e comunismo, a forma de produção, a forma de construção de riqueza da China vai totalmente contra isso. Vai totalmente contra isso. É o país que mais tem bilionário. É o país que é o país que mais gera bilionário, tá? É o país que mais gera mais-valia, né? Para as empresas, tem investidor lá na China que ganha sem fazer nada, tá investindo lá nas empresas da China sem fazer nada, entre aspas, né? Porque ele suou para ganhar aquele dinheiro para investir na China. Mas enfim, aí todo mundo começou a meter o pau falando que a China só tem trabalho escravo, que não sei o quê. Gente, coloca uma coisa na cabeça de vocês, tá? Capitalismo não é perfeito. Não existe nada perfeito no planeta. Existe o menos pior. Só isso, tá? E a forma de capitalismo já foi provada empiricamente
que é a forma que as pessoas mais geram conforto, mais geram longevidade. Os países capitalistas são os países com a maior expectativa de vida, com a maior qualidade de vida. Ponto. Não quero saber se você é socialista, se é comunista, que você é. Isso é o que funciona e acabou. É perfeito? Não é perfeito. Quem falou que existe alguma coisa perfeita aqui na Terra? Responde para mim. Quem falou? Não existe nada perfeito. Então, assim, tem que ser apurado. Primeiro, se eles estão aqui no Brasil, eles estão sujeitos à legislação brasileira. Então, quem que tem que ser responsável aqui no Brasil? É o governo brasileiro. Eles têm que investigar, tá? Então, tem que ver o que aconteceu e tem que punir aí os responsáveis. E aqui, pessoal, uma matéria também da deputada, tá? Da deputada Júlia Zanata, lá de Santa Catarina, fala sobre o risco do Drex e propõe um plebiscito, tá? Deputada está preocupada com o projeto de lei que acaba com a emissão de dinheiro físico no Brasil em prol a chegada da CBDC. CBDC é a moeda digital aqui do nosso país, que é o Drex. Pessoal, o que aconteceu? Essa deputada aqui, eu já trouxe em alguns programas para vocês no começo do ano, falando um pouquinho sobre o Drex e falando sobre um projeto de lei de um deputado que ele quer acabar com o papel moeda, que você carregar papel moeda, isso possa virar crime, tá? E aí essa deputada está muito preocupada, e ela está correta em estar preocupada, por quê? Porque a tecnologia do Drex, tá, é fantástica. É fantástica. Só que como ela traz muita coisa boa, ela também traz muita coisa problemática por trás dela, tá? Que pode ser o controle, né, das pessoas, o controle das finanças das pessoas. Eu não estou falando que o governo vai fazer isso. Longe de mim. Eu não estou falando. Eu estou falando que a tecnologia dá esse poder. É só isso. Eu não estou falando que o governo vai fazer isso. Então, assim, ó, Júlia Zanata disse que ao ver o projeto de lei que poderá acabar com a posse e porte de dinheiro em espécie como crime, ela decidiu alertar a população brasileira, visto que muitos não sabem sobre a existência de tal propósito. Realmente não sabem, tá? A maioria das pessoas não sabe nem o que é Drex, tá? Ela lembra que o assunto deve se tornar mais discutido no Brasil, só que tem muita gente que não quer, não tem interesse, tá? O que já levou a Câmara de Deputados a aprovar uma audiência pública sobre o futuro do Drex e o dinheiro em espécie. Aí aqui abre aspas para a deputada, tá? O risco são mais controle social das nossas vidas, falta de privacidade, facilidade para tributar toda a sua vida sem opção, perseguição política e o de pessoas que não sabem manipular a tecnologia, incorrer em erros financeiros graves, tá? O Drex deve ser uma opção para os brasileiros, não uma obrigação, tá? Disse a deputada Júlia sobre o risco do Drex. E aqui eu já falei para vocês, eu vou só relembrar vocês, nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa, e isso é muito importante. Vá estudar sobre o Drex. O Drex, ele é uma moeda digital, só que ela é do Banco Central. Aí, essa semana a pessoa vai, mas o Drex é igual ao Bitcoin? Não tem nada a ver com o Bitcoin, tá? Bitcoin é moeda descentralizada. E outra coisa muito importante também, tá, pessoal? Bitcoin não é a resolução de todos os nossos problemas, tá? O Bitcoin não é a resolução de todos os problemas. Tira isso da tua cabeça. Não existe salvador da pátria, não existe Deus, tá? O Bitcoin é uma tecnologia fantástica. Eu acredito muito no projeto, mas tira da tua cabeça que tem muita gente que fica falando que é só Bitcoin, só Bitcoin, só Bitcoin. Não coloca os teus ovos todos os teus ovos numa cesta só, tá? O Bitcoin, ele é descentralizado. O governo não tem poder sobre ele, tá? O governo não tem poder sobre ele. O Drex, ele vai ser do governo. E a partir do momento que você começar a utilizar o Drex e o governo tirar a moeda de circulação, vai acontecer o que acontece, por exemplo, na China. A China quase não existe dinheiro mais espécie. E o governo tem o tal do score social lá, que segundo o score social, a pessoa pode ser punida até com bloqueio do dinheiro. Uma coisa, por exemplo, que pode ser feito com o Drex, tá? Não estou falando que o governo vai fazer, reiterando de novo, tá? Mas pode ser feito. Eles podem colocar validade no teu dinheiro. Ah, o mercado está retraído, as pessoas não estão consumindo. Eu preciso fazer com que as pessoas consumam para girar a economia. Ó, ele pode colocar lá 30% do teu dinheiro vai ter validade. Se você não gastar em 60 dias, esse dinheiro vai desaparecer. Existe essa possibilidade. Outra coisa, existe a possibilidade de todas as contas serem centralizadas no Banco Central, não precisar mais do banco de varejo. Tá? Existe a possibilidade também, como é feito na China. Todo mundo vai ter conta lá no Banco Central. Tá? Outra coisa, controle social. Se existisse o Drex na época da pandemia, ninguém precisava colocar a polícia na rua e controlar. O que eles poderiam fazer? A partir de agora, você não consegue, você só consegue utilizar o teu Drex para comprar até 50 metros da sua casa. Se você foi no mercado de 50 metros, você vai no mercado de 100 metros, a tua moeda não vai funcionar lá. Tá? Eles podem fazer um controle social do jeito que... Lembra que teve um caso no Rio Grande do Sul, né?
que parece que o governador falou que algumas pessoas, o que as pessoas podiam comprar e o que elas não podiam comprar dentro do mercado, mandou fechar as gôndolas, com o Drex ele pode fazer isso. Bom, carne faz mal. Carne faz mal. Você só vai poder comprar carne um dia na semana. Você só vai poder usar Drex para comprar 500 gramas de carne por semana, tá? Existe essa possibilidade com o Drex, tá? Não estou falando que vai ser feito, mas existe essa possibilidade. O céu é o limite para a imaginação de quem tiver o poder dessa moeda. Aí vem muita coisa por trás dele boa também, que é, por exemplo, os contratos smart, então fraude vai acabar, cartório vai diminuir muito, reconhecimento de firma de contrato vai terminar, risco de contrapartida, que é você pagar o cara não te pagar, vai acabar. Então vai baratear as negociações. Por exemplo, ficar transportando dinheiro com carro forte, né? Isso aí vai acabar. Então o custo das operações vai diminuir bastante. Só que aí, você quer trocar isso por aquilo? Então assim, é bem complicado, tá? É bem complicado. A deputada tá correta, a gente tem que discutir isso, e eu acho que não tem que ser obrigação. Não pode criminalizar a moeda papel. Não pode criminalizar, tá? Porque isso aí vai ser um tiro no pé da nossa população. E aqui, pessoal, só pra gente terminar aqui, né? Quero passar duas notícias aqui para você, falando um pouquinho de fundo imobiliário, tá? Fundos imobiliários e FIX deve ter o segundo pior ano da história em 2024. Saiba o que esperar em 2025. Aí, quem é investidor, ele olha assim, ó, fundos imobiliários e FIX deve ter o segundo melhor ano da história. Saiba o que esperar em 2025. Para quem é investidor a longo prazo, isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Eu vejo ao contrário. Para mim não é o pior ano. Para mim é um dos melhores anos. Por quê? Porque eu estou tendo a oportunidade de comprar fundo imobiliário pela metade do preço. Ou seja, sim, eu estou pagando para receber dividendo metade do que eu pagava antes. Então a mentalidade de vendedor a longo prazo está vendo isso aqui como uma grande oportunidade dos fundos imobiliários. E aqui, falando um pouquinho sobre os fundos imobiliários, a gente teve um fundo imobiliário que teve um destaque muito grande, que é um fundo imobiliário, se eu não me engano, da Suno. Eu ia trazer eles aqui, vou trazer para vocês no próximo resenha, que é um fundo imobiliário da Suno, tá? Que é um fundo imobiliário de energia renovável, tá? E aqui Bitcoin, tá? Bitcoin a 200 mil dólares e o recorde de Ethereum e Solana, as previsões de uma gestora para 2025. A gestora Bitsim, né, divulga a projeção para 2025 e destaca que 2024 foi um ano monumental para as criptomoedas. E aí, pessoal, o que ela faz aqui? Ela está destacando alguns pontos que podem fazer a criptomoeda bater recorde no ano que vem, tá? Então ela fala de Ethereum, ela fala de Solana e ela fala de Bitcoin. Lembrando que Solana e Ethereum não são criptomoedas, tá? São sistemas onde operam, onde dentro delas são operados contratos smarts, enfim, feitos coisas da tecnologia, tá? O Bitcoin, ela é moeda, tá? Então assim, o que ele fala aqui? Dos ETFs de Bitcoin que superaram agora 2024, tá? IPOs de criptomoedas também a gente deve ter muito ano que vem, tá? Criptomoeda, inteligência artificial, tá muito em alta, tá? Países que estão adotando o Bitcoin, adotando as criptomoedas como reserva de valor, como por exemplo o próprio Estados Unidos, né? O próprio Trump falou que quer criar uma reserva de criptomoeda para os Estados Unidos. Isso pode ser muito bom e se ele fizer isso vai valorizar. Veja, pessoal, eu já falei para vocês, a criptomoeda, ela não é o salvador da pátria, não existe isso, tá? Mas é uma tecnologia muito boa. E veja só, mais de 50% do Bitcoin estão na mão de pessoas normais, tá? Não estão na mão de fundos. Então, quanto mais esses fundos demandarem, quanto mais os ETFs demandarem, quanto mais os governos começarem a entrar em criptomoeda, o que vai acontecer? A tendência do Bitcoin é subir bastante, tá? Aí eles falam dos índices da bolsa, né, dos governos, como o governo americano, né? Tokenização, que são os contratos smart, cada vez mais a gente vai ter esse tipo de contrato, que são os contratos smart, contrato feito dentro da rede, que não tem, baratiam, vão baratear muito a transação, vão deixar o custo menor, vai ter muito menos fraude, né? E vai acabar aí provavelmente com o cartório, vai diminuir bastante, assinatura de recibo, como eu falei para vocês, esse negócio aí de contrato, tá? Vai ser tudo feito nos contratos smart. Então a gente deve ter um ano muito bom, muito bom aí para as criptomoedas e um ano muito bom aí para o Bitcoin. Pessoal, então assim, é uma oportunidade agora o Bitcoin, não é nenhuma recomendação, com a queda agora das criptomoedas, é uma boa oportunidade para vocês entrarem comprando.
e o mercado americano, o dólar continua sendo oportunidade. Porque eu vou falar para vocês, eu falei isso no começo do ano, que se as coisas continuarem assim, eu falei o ano passado, nós vamos ter saudade do dólar a 4,80. E se as coisas continuarem assim, pessoal, nós vamos ter saudade do dólar a 6,19, tá bom? Então, estude bastante, pense bastante, raciocine bastante, porque isso pode fazer muita, muita, muita diferença. Tá bom, pessoal? Estamos chegando no final do nosso programa Resenha de Mercado, tá? É o nosso último programa do ano. Eu quero desejar para vocês um ano 2025 abençoado, tá? Um ano com muita sabedoria, com muito estudo, né? Com muito mercado aí e que realmente seja um ano abençoado para nós. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Resenha de Mercado JF e também as redes sociais da Rádio Estúdio 92. Quer ser o nosso patrocinador? Você sabia que os programas e os assuntos de mercado financeiro são os assuntos e os programas que mais têm engajamento? Então, para você atrelar a sua empresa, é um mercado muito, muito, muito bom, porque esse público geralmente é altamente qualificado, tá? Então, entre em contato com o nosso comercial, 45 30 37 24 33 para ser um patrocinador aqui do nosso programa, ou você pode entrar direto aí com o comercial da Rádio Estúdio 92. Tá bom, pessoal? Uma semana abençoada a todos vocês, um feliz 2025 e eu vejo vocês no ano que vem ou na semana que vem.